Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero gravar mais um pão diário e eu vou chamar-lhes a atenção para um pensamento. A gente não é dono da verdade, tá bom? Essa é a minha linha de pensamento. Você não é obrigado a concordar comigo, ok? Só que é o seguinte, eu julgo muito interessante e eu queria que você dobrasse a sua atenção para entender. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 1. Ora, na igreja em Antioquia havia profetas, mestres, então tinha fogo, tinha graça, profetas, tinha mestre, conhecimento, a saber Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes o tetrarca e Saulo. Então, muito se diz que a igreja perfeita, que eu já disse em outro áudio que não existe igreja perfeita, ok? E apesar de não existir igreja perfeita, Jesus garantiu que a sua igreja não iria falir. Embora não exista igreja perfeita, mas é dito sobre a igreja de Jerusalém como uma igreja perfeita. E eu creio que esta igreja, a igreja de Antioquia, tem até mais a nos ensinar do que a igreja de Jerusalém. Começa pelo primeiro verso. Tem profeta, ok? Tem mestre. E essa multiplicidade de pessoas que ali estão mostram justamente isso, a multiformidade do corpo de Cristo. Você vai encontrar pessoas aqui bem financeiramente, pessoas não tão bem financeiramente, pessoas que há indícios de não haver nenhum preconceito, principalmente questão cultural, questão de cor, questão financeira, ok? Mas há espaços para todos esses, porque a igreja não tem direito de fechar a porta para ninguém. Versículo 2: Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, olha a expressão, ministravam, ok? Graça e conhecimento. Jejuavam, graça e conhecimento. Disse o Espírito Santo. Então, quem manda na igreja de Jerusalém, de Antioquia é o Espírito Santo. Quem aparta, quem separa é o Espírito Santo. Separai-me a Barnabé e Saulo. Olha como o Espírito Santo, na sua sapiência, na sua sabedoria. Quem é Barnabé? Barnabé é um espírito manso. Saulo já é colérico, ok? Quem é Barnabé? Barnabé é calmo, já Saulo já é um camarada diretivo, extremamente prático, diferentemente do Barnabé. Quem é Barnabé? Barnabé é um dos idôneos, existentes nesse grupo. Já o Saulo aqui, nem seu nome tinha sido alterado para Paulo ainda. Então é um dos novatos. Então é exatamente, você vai no fogo de Barnabé e você vai no fogo de Saulo e você vai na experiência de Barnabé. Só o Espírito Santo sabe fazer essas coisas, unir essas gerações distintas. Então depois que jejuaram, oraram, lhes impuseram as mãos e despediram. Aqui estão obreiros designados por Deus. Pronto, não há erro, é infalível, vai dar certo. É o Espírito quem designa, é o Espírito quem sabe essas coisas que eu acabei de lhes falar. Agora, olha que diferentemente a escolha e a convenção da igreja de Jerusalém. Eu mostrei a convenção da igreja de Antioquia. Agora, olha a igreja de Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 21. Primeiro, o que a Bíblia Sagrada nos diz, Lucas 24, 49, Jesus disse: Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus não mandou fazer convenção. Jesus não mandou fazer reunião. Jesus mandou eles orarem. Pedro rompe a reunião de oração para fazer convenção. É trágico, hein? Quando as convenções tomam lugares das orações. Olha que pesado isso. Quando as reuniões tomam lugar das orações. É preciso ter reunião? É claro. Mas é preciso, sobretudo, ter oração. Eu temo que está havendo muita reunião e pouca oração. Isso é complicado. Pedro rompe a reunião de oração para fazer uma reunião. E na reunião ele diz, Atos 1 e 21, é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós. Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi elevado para cima e dele se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então apresentaram dois, José, chamado Barsabás, o que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Gente, presta atenção nisso. Nós temos a escolha de Matias. Judas peca.
E ninguém é insubstituível na presença de Deus. Glória a Deus por isso. A Bíblia diz que o Pedro caiu na água lá em Atos 20, lá em João 21, mas o barco não parou de andar. Então a igreja não vai parar porque você cai na água, tá bom? Se você cair fora do barco, a igreja não para. O ciclo de oração não para se você cair fora do barco. Se eu não pregar, não tem culto. Quem te falou isso? Deixa de ser louco. Se você cair fora do barco, não para, irmão. Não para. O barco não depende de mim, ok? O barco anda mesmo sem a minha presença. Se eu quiser andar no barco, eu que tenho que estar dentro dele. Mas a questão é, olha que interessante. Judas peca. Judas caiu fora do barco. Precisa-se necessariamente que alguém assuma o lugar de Judas. Na minha humilde opinião, esse alguém é Paulo, e você vai observar isso. Pela excelência, pela capacitação, precisa-se necessariamente na instrumentalidade de alguém que tenha, assim, um conhecimento secular. Na igreja existe, glória a Deus por isso. O mundo pensa que a igreja é um bando de gente louca, é um bando de gente simples, é um bando de gente iletrada, indouto. Não, não, irmão. Existem irmãos nossos que são doutores, médicos, psicólogos, professores. Existe, e glória a Deus por isso. Isso mostra que pessoas inteligentes, pessoas intelectuais, são intelectuais inteligentes o bastante para saber que a coisa mais inteligente que alguém pode fazer é abraçar o evangelho. Ok? Mas o Judas cai fora. Precisa-se de alguém para assumir o lugar de Judas. Então Pedro vai fazer uma convenção. Então o Pedro vai fazer, gente, uma convenção. E nessa convenção de Pedro, para assumir no lugar de Judas, você sabe o que o Pedro vai fazer, gente? Isso aqui é terrível. O Pedro vai fazer um apadrinhamento. Você sabe o que o Pedro vai fazer? O Pedro vai fazer uma panelinha. Pô, irmão, que é isso, irmão? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia é a palavra de Deus. Não tenhas dúvidas quanto a isso. A Bíblia não erra, mas fala de quem errou. A Bíblia não mente, mas fala de quem mentiu. Gente, olha o que o Pedro diz. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco. Paulo não conviveu com eles. Segundo Pedro, Paulo não serve para ser apóstolo. E mais? Que esteve conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós. Paulo não esteve com eles. Todo o tempo em que Jesus entrou, esteve com eles. Então, Paulo não passa. Começaram desde o dia de batismo até o dia em que foi assunto no céu. Paulo não passa. Foi testemunho conosco da sua ressurreição. Paulo não passa. No crivo de Pedro, o maior apóstolo de todos os tempos, o maior doutrinador teológico, o maior escritor do cristianismo, não servia para ser apóstolo, porque não estava na panelinha de Pedro. Que coisa terrível. Na igreja de Jerusalém, irmão, havia padrinhamento. Na igreja de Jerusalém havia panelinha. Irmão, mas o texto diz que eles tinham tudo em comum. Ajudavam o órfão e a viúva. Até onde? Leia Atos dos Apóstolos capítulo 6. Houve uma murmuração entre os gregos, porque eles até ajudavam, mas tinha que ser da panelinha deles. Atos capítulo de número 6. Eles até ajudavam, mas tinha que ser judeu. Não podia ser gentil. Por isso que houve uma murmuração entre os gregos. E lá em Atos dos Apóstolos capítulo 6, o que o Pedro disse? Não convém mais a gente servir a mesa do órfão, né? Servir a mesa da viúva, a gente está tão grande, a igreja cresceu. A igreja não é mais aquela igrejinha de 120 pessoas que estavam reunidos esperando o dia de Pentecostes. Agora eu preguei um sermãozinho, já tem 3.000. Em Atos 5, nós já estamos com 5.000 pessoas. Então agora nós já somos uma igreja maior. Então agora convém que eu seja um pastor gabinetal, que eu vá atrás do gabinete. E vamos levantar uns diáconos aí para que sirva a mesa do órfão, para que sirva a mesa da viúva. Terrível isso, né? Eu sei que poucas pessoas pensam por esse lado, mas é isso que a Bíblia está dizendo. Aí, irmão, você observe, olha que terrível isso. Você observe que há tanto apadrinhamento que o texto diz assim, e apresentaram-se 2. Então não foi o Espírito que disse, como disse lá na igreja de Antioquia, aparta para mim. Foi eles que apresentaram. Eles apresentaram 2. Quem eram eles? José, nome típico, chamado Barsabás, que tinha um sobrenome justo. E o Matias. Pegou? José, Barsabás, sobrenome justo. E o Matias. Mas Deus que não entra em confusão, sabe o que aconteceu? Eles estiveram orando, bendito seja Deus.
E sabe o que aconteceu? Lançaram sortes. E sabe o que aconteceu? A sorte caiu sobre Matias. Você está entendendo? Está aqui José, Barsabás, o justo e o Matias. Sabe o que o Espírito Santo disse? É o Matias que eu quero. Oh, glória a Deus. De fato, Matias, à luz da Bíblia, não exerceu o apostolado como o apóstolo Paulo. Na minha humilde opinião, Paulo deveria assumir o lugar de Judas e não Matias. Mas o Espírito Santo, irmão, não é de confusão e não tem essa discriminativa. Aí tem mais uma. Que obreiro sou eu e que obreiro é você? O obreiro designado pelo Espírito Santo em Atos 13 ou obreiro de sorte? Obreiro que lançado a sorte, caiu a sorte sobre Matias. Irmão, lançar sorte era urim e tumim, uma prática do Antigo Testamento. Ok? Quando o Espírito descia esporadicamente, agora é diferente. Agora você tem o Espírito Santo como habitação. Agora você tem as obras do Espírito. Agora você tem os dons do Espírito deliberados, designados sobre a igreja. Não precisa mais lançar sorte. E eu termino perguntando, e daí, irmão, que tipo de obreiro você é? Lançaram sorte e caiu na tua cabeça? Ou foi orando e jejuando e o Espírito Santo te designou? Ok? Que Deus te abençoe, meu irmão. Esse é mais um Pão Diário. Deixe seu like. Ouça a palavra de Deus. Ela nos confronta, mas ela nos conforta. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.